Nós estamos estudando o capítulo 7 de Números e vendo o sacrifício que cada tribo, e o seu responsável, o seu líder, apresentou na casa de Deus. Então, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 42. Vamos pedir que Deus dirija? Meu Deus, obrigado, porque hoje nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos saber a Tua vontade. Tudo na vida tem um manual. E o Senhor deixou a Tua palavra como o manual da vida, como se nós pudéssemos, através dele, extrair o melhor desta vida, poder contemplar o belo dessa vida. O mundo tem se destruído, caminhado dia após dia para a perdição eterna. O mundo vem caminhando para o vazio, para o triste. E aqueles que buscam a Ti recebem a plenitude da vida. Eu Te louvo por tudo isso. Abençoa essa pessoa que comigo divide e investe o seu tempo, ainda que seja tão curto como esses minutos, para Te conhecer. Meu Deus, faça-te conhecer. Ilumina a nossa mente e dirige-nos pela Tua palavra. Amém. No versículo 42, então diz: no sexto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aisser, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite com oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Airã, filho de Enã. Então, quer dizer, nós vemos aqui uma repetição das ofertas, mas cada tribo ofereceu do seu melhor. Agora 84. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70, toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheia de incenso, cada colher de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de alimento, 12 bodes para a expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os cordeiros 70, os bodes 70, os cordeiros de um ano 70. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Eu posso imaginar o privilégio que Moisés tinha de falar com Deus, né? E ele aparecia. Hoje Deus não aparece. Deus não aparece para ninguém em forma de um anjo, de uma luz, de nada. Deus usa a palavra. Por isso que hoje nós temos a palavra escrita, porque nela está exatamente o que Deus quer, a vontade dele para nós. E hoje agora nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 8, né? E olha só a continuidade do que veio acontecendo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e dize-lhe, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era ele de ouro batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. E o comentário do 1 ao 4 diz: a luz do santuário vinha exclusivamente do candelabro, por isso cabia aos sacerdotes mantê-lo aceso. Essa luz tinha imenso valor, pois toda a beleza daquele lugar não poderia ser apreciada se não houvesse claridade para mostrar. A luz do candelabro representa a presença do Espírito de Deus. Sem ele, o ser humano permanece na escuridão, isto é, não há entendimento para compreender a si mesmo nem as questões mais importantes ou mais simples da vida. Isso significa que não ter o Espírito Santo é viver sem discernimento para tomar as próprias decisões. É não ter força para suportar as diversidades. A responsabilidade de buscá-la, ou seja, de encher as lâmpadas do azeite, é de cada um. E por isso que a salvação ela é individual. Por exemplo, se você tem filhos, você alcança a sua salvação e depois você busca pela salvação deles. Mas é só eles que podem alcançar a salvação deles, entendeu? Então cada um tem a sua. É como se fosse um barco, e no barco só cabe você. Então você se salva. E depois você pode orar e pedir a Deus para que os seus familiares se salvem. Então, sabe o que eu entendo também? O tabernáculo, ele é uma representação do que está aqui dentro. Por exemplo, dentro de nós, se não houver a luz, nós vamos estar nas trevas. O tabernáculo ele era todo fechado, então não entrava a luz de fora. Era preciso ter a luz interna. Da mesma forma nós, se você não tiver essa luz em você, né, que é o Espírito Santo, essa chama,
você vai estar apagado. E apagado, você vai estar sujeito às trevas, né? Sujeito à escuridão, à perdição, à dor, ao sofrimento. E daí a necessidade de você buscar investir em ter o Espírito Santo mais do que todas as coisas. No 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes fará para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. E sobre toda a sua carne farão passar a navalha. E lavarão as suas vestes e se purificarão. O comentário diz: purifica-os. A purificação dos levitas, feita por meio da aspersão de água e de lavagem das vestes, tinha a finalidade de ensinar ao povo e a nós a respeito da santidade. Sendo Deus santo, ele requer daqueles que desejam servi-lo pureza e consagração da vida. E é tão importante, né, o batismo nas águas. Essa imersão nas águas representa a purificação, né, a aceitação. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, e ali estamos tomando uma decisão de, a partir desse instante, nós vamos servir a Ele. Aí eu fiquei pensando, né? Assistindo aquela novela Reis, nós vemos que os inimigos, eles tinham um devocional pelo seu Deus, uma entrega total e restrita ao seu Deus, né? Uma devoção total. Já o povo de Israel, que tinha Deus, eles começavam a abandonar o seu Deus, né? Abandonar a prática da fé. A mesma coisa eu posso ver através do batismo nas águas. Quando você tem essa entrega total e completa, você então decide se batizar nas águas, sepultando o seu passado, a velha criatura, e dali você vai iniciar uma jornada de fé, né? Você vai aprender tudo novo. Através da palavra de Deus, ela vai te ensinar, é como uma bússola. Conforme você vai meditando, você vai aprendendo como Deus quer que você se comporte, como você seja. Então, você passa a viver uma novidade de vida. Se antes o que você sabia, por exemplo, era mentir, agora você já sabe que a mentira é pecado, que está errado, né? O mundo sabe que a mentira é errado, mas ela faz porque ela fala, olha, eu vou mentir porque eu vou garantir o meu bem-estar, vai ser favorável. Então ele faz. A consciência dele não acusa. Mas quando a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, e se eu andar com a mentira, eu estou andando com ele, então eu rejeito a mentira. Vou pagar o preço, às vezes vai ser mais dolorido, mas vai valer a pena. Compreende? Então, quando você sabe a verdade, você não tem mais que continuar praticando a mentira. E aí, 8. Então tomarão um novilho com a sua oferta de alimento, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para a expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor, pelos filhos de Israel. E serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrifica tu, um para expiação do pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os oferecerás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E o comentário do 18, em lugar dos primogênitos. Assim como as primícias das colheitas pertenciam a Deus, os primogênitos, tanto dos rebanhos quanto dos filhos de Israel, pertenciam ao Senhor. Ao primeiro filho eram dados o privilégio e a responsabilidade de liderar a família e receber
a porção maior da herança. A partir da sua consagração, os levitas desempenhariam diante do Altíssimo o papel de primogênitos de toda a nação. E depois do Senhor Jesus, o primogênito dos filhos, então todos nós passamos também a ser filhos e herdeiros junto com o Senhor Jesus. É uma maravilha, né? 19. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram suas vestes. E Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. Depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhe fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem um serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. O serviço sagrado não deveria ser feito de qualquer forma, mas deveria ser feito com temor e tremor. Temor não é o medo, temor é o respeito. Respeito para com aqueles a quem eles estavam servindo. Assim somos nós. Eu não estou servindo sozinho. Eu sirvo como pastor, mas sirvo como servo, como filho de Deus. Você também. Independente do título que você tenha, porque título não muda nada. Somos todos servos. E o Senhor Jesus, ele falou, já não vos chamo mais servos, que o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. O Senhor Jesus, ele quer fazer de todos aqueles que se aproximam dele, não servos, escravos, tão somente, mas ele quer fazer amigos. O amigo sabe tudo que o outro vai fazer. É o que o Senhor Jesus quer com você. Ele quer partilhar com você tudo que ele quer fazer. Todos os bens que ele quer fazer. E detalhe, nós, tendo o Senhor Jesus como amigo, não vamos ser privados de uma vida, não vamos ser privados pelo sofrimento deste mundo. Porque você não pode esquecer que nós estamos ainda neste mundo. E esse mundo, ele é dominado por Satanás. Mas uma coisa certa, tendo Jesus como nosso amigo, nosso aliado, quem pode nos deter? Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que estão com Deus, ninguém pode detê-lo, ninguém pode frustrar os planos de Deus sobre a vida de alguém. O mundo pode até tentar, né? Pode tentar fazer você fracassar, jogar dúvida, falar que você não presta, que você não serve, mas se você está convicto da sua fé e do Deus que você serve, então eles podem fazer o que quiser. Você vai vencer de qualquer forma, porque aquele que está com você vai levar você à vitória. Tá certo? Que Deus abençoe você. Faça um comentário a respeito do que nós estamos lendo e manda esse vídeo para alguém. Não deixa de dar o seu gosto. Fique bem.